Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 7 horas e 30 minutos. Tá um dia fresco, bonito, brilhante, eu diria, luminoso. Aqui, porque não é no mundo inteiro que tá assim, não. Deixa eu explicar umas coisas para vocês. Nós temos, basicamente, dois focos, dois frontes da Terceira Guerra Mundial em curso: o ucraniano e o do Oriente Médio. Vamos começar pelo do Oriente Médio. Gente, o Irã amanheceu tranquilo depois que o governo, de maneira muito rápida, falou: não foi um acidente, tá, beleza. É óbvio que não foi um acidente. Não deu prazo nem deles investigarem. É porque eles não estavam dispostos a investigar. Você não está disposto a investigar em duas situações: quando você não quer saber o que houve, isso no Brasil é muito comum, ou quando você já sabe o que houve, que é exatamente o que eu acredito que aconteceu. Deixa eu dar um exemplo de quando você não quer saber o que houve. Parece que o prefeito do Rio Grande do Sul vai contratar a mesma empresa, que empregou o Moro para fazer uma auditoria lá em Porto Alegre. Não precisa fazer auditoria em Porto Alegre. O que houve já está claro. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive. A denúncia que eu vou fazer agora é gravíssima. Eu tive acesso a documentos do DEMAI que mostram como a prefeitura do Sebastião Melo ignorou a possibilidade de Porto Alegre viver grandes inundações. O que eu vou mostrar para vocês é um pequeno trecho de mais de 100 páginas de um processo interno que prova que as tragédias que nós vivemos no centro, nos bairros Menino Deus, Cidade Baixa e no Sarandi, poderiam ter sido evitadas. No ano passado, Porto Alegre viveu uma sequência de chuvas que fez o Guaíba passar de 3,40 metros. Dias após esse evento, engenheiros do DEMAI solicitaram reparos urgentes nas casas de bomba 17 e 18, que ficam no centro, 13, que fica no Marinha do Brasil, e 20, que fica na Vila Minuano. Nas casas de bomba 17 e 18, foi solicitada a elevação das paredes dos postes de descarga. Nessas imagens vocês conseguem ver. Se tratava de uma obra simples com o objetivo de aumentar a altura das paredes para manter as bombas isoladas para que elas continuassem funcionando em momentos de alta pressão. O documento informava a necessidade urgente de resolução da demanda para nós não corrermos o risco de um alagamento entre a usina do gasômetro e a rodoviária. Isso não foi feito. Na casa de bombas 13 foi solicitado o conserto das janelas de inspeção do posto de descarga, que deveriam estar devidamente pressurizadas de acordo com o projeto original. Mais uma vez, o alerta foi dado. A continuidade desses problemas poderia gerar um alagamento de grandes proporções entre a Avenida Ipiranga, José de Alencar, Érico Veríssimo e Edivaldo Pereira Paiva. Novamente, a prefeitura tampou os ouvidos. Por fim, na casa de bombas 20, na Vila Minuano, os engenheiros pediram uma avaliação do quão protegido estava o posto de descarga, pois havia suspeita de que uma elevação do arroio Passo da Mangueira poderia gerar um alagamento da casa de bombas, impedindo que ela funcionasse. Outra vez, isso não foi observado pela prefeitura. Tragicamente, tudo o que foi descrito pelos engenheiros do DEMAI acabou acontecendo. E o pior é o seguinte: esse processo já tramitava desde 2018. E em 23 de abril de 2024, uma semana antes da inundação tomar conta de Porto Alegre, nós temos um despacho dizendo que não há qualquer cronograma para a realização dessas obras. Isso é revoltante e mostra uma verdade. Ao contrário do que o prefeito Melo está dizendo, o grande teste do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre aconteceu em 2023, entre setembro e novembro. Ali os especialistas viram os problemas, e eu estou falando de gente com formação, não são CCs do Melo, são engenheiros com qualificação profissional que apresentaram soluções. Mas o Maurício Loz, gestor do DEMAI, simplesmente não agiu. E o prefeito Sebastião Melo, que adora aparecer como síndico, zelador, o gestor que chama todos os problemas para sua responsabilidade, mostrou que isso é só discurso. Na verdade, ele tem uma total incapacidade de lidar com a crise climática. Essas informações que eu estou apresentando são só o começo. Nas mais de 100 páginas dos processos, nós temos perguntas não respondidas, detalhes absurdos da inoperância de Sebastião Melo, e nós vamos mostrar ponto a ponto para vocês. E eu sei que tem milhares de pessoas que ainda estão sofrendo com essas casas debaixo d'água. A gente está diariamente envolvido na ação de acolhimento, de solidariedade,
articulando soluções para a gente sair dessa o mais rápido possível. Mas a responsabilização dos verdadeiros culpados precisa começar agora. Sebastião Melo ignorou todos os alertas dos engenheiros do DEMAI, colocou Porto Alegre nessa situação caótica e por isso deve ser responsabilizado. Pronto. E aí o que o prefeito Melo quer é que não se investigue, para que ninguém saiba o que aconteceu. Agora, os motivos do governo iraniano para não investigar são não perder tempo, esforço, porque eles já sabem o que aconteceu. E o que aconteceu, por óbvio, não é um acidente. Constatar um acidente é uma coisa bem demorada. Foi sabotagem. E se eles não investigarem, quer dizer que não só eles sabem o que aconteceu, mas sabem os responsáveis. Certo? Eles sabem os responsáveis. Quem foi responsável por aquilo? O pânico do Estado ilegítimo, que praticamente contratou o Daily Telegraph para dizer que não foram eles, já deixa claro que foram eles, né? Foram eles. Eu continuo achando que houve alguma falha, porque você não coloca um presidente e o ministro da importância, como era o chanceler iraniano, no mesmo helicóptero se havia 3 disponíveis. Foi uma falha de segurança. Não teria impedido o acontecido, mas haveria a perda só de um deles. Perderam seus 2. Os 2 foram martirizados. Aliás, a própria expressão "foram martirizados" deixa muito claro para quem quer que entende minimamente como a Ásia opera, como o mundo islâmico, como o Irã opera, a própria escolha da expressão mártir, que eles foram martirizados, deixa claro que os iranianos têm plena convicção de que deu ruim, que alguém promoveu o ato que derrubou o helicóptero. Porque senão, acidente, né? Um acidente, os persas levam um acidente de maneira relativamente tranquila, porque aí é desígnio de Deus, e a vontade de Deus é soberana. Os iranianos são relativamente tranquilos quanto a isso. Um acidente é um acidente, Maktub. Foi feita a vontade de Deus. Mas em momento algum, eles foram tratados como vítimas de acidente, mas como vítimas de martírio. Tanto na expressão os corpos puros e santos, ou seja, estavam em paz, mas morreram em guerra, quanto na expressão martirizados. Até a própria escolha de onde eles serão enterrados. A mesquita dos Santos Mártires, em Tabriz. Então, o Irã não tem minimamente nenhuma dúvida sobre o que aconteceu. Minimamente, o Irã não duvida de que houve sabotagem e, pelo jeito, também não tem dúvida dos responsáveis. Existem algumas coincidências interessantes. O primeiro-ministro da Eslováquia visitou o Azerbaijão. 2 semanas depois, foi vítima de um atentado. O presidente do Irã iria visitar o Azerbaijão, foi vítima de um atentado. Então, eu não sei até que ponto o Azerbaijão está envolvido ou ele simplesmente traz azar. Que é complicado, né, da gente? O Azerbaijão é azarado. Então, ainda mais porque na véspera não só se viu, como se anunciou a presença de agentes da Mossad em Baku, no Azerbaijão. Então, isso nos coloca diante de uma questão perigosa. Os turcos fingindo que acharam
Helicóptero também não ajuda. Porque sabe-se que o Azerbaijão é um aliado de primeira hora do governo turco. Sabe-se que o Azerbaijão até recentemente era aliado do Estado de Israel. Sabe-se que Baku está lotada até as bordas de agentes do Mossad. Então a coisa no Cáucaso está complicada. Porque o Irã vai reagir, é óbvio. Você não comete um magnicídio, gente, foi um magnicídio. Não se comete um magnicídio impunemente, isso não existe. Ah, matei o presidente no país, tudo bem. Vida que segue, não é assim que funciona. Certo? Ninguém comete um magnicídio impunemente, isso aí tenho certeza disso. A não ser nos Estados Unidos, né? Lá acho que foram cometidos uns 4, não é? Foi quem? Foi Cleveland, McKinley, Lincoln, Kennedy. Passaram fogo em 4 presidentes dos Estados Unidos. É um hábito. E ainda tentaram contra a vida do presidente Harrison uma porrada de vezes. E também contra a vida do presidente Andrew Jackson. Então, e contra o Reagan. Então, assassinaram 4 e tentaram 7. Nos Estados Unidos parece que é um hábito nacional. Mas fora dos Estados Unidos, magnicídio tem consequências muito graves. Muito graves, de verdade. Certo? E a gente tem que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso. O luto foi decretado até sexta-feira. Como eu já disse outras vezes, os iranianos são um povo muito pio, muito religioso, muito, né? E as autoridades mais ainda. Porque não é um governo teocrático, como as pessoas mugem, mas é um governo revolucionário, inspirado pela fé islâmica. Então, a elite governante, par excellence, ela é muito ociosa dos seus deveres religiosos. E até sexta-feira nada vai acontecer, porque o país está em luto pela perda de seus mártires. Agora, como dia e noite são contados de maneira diferente lá e aqui, lá o sábado começa assim que o sol se pôr. Assim que o sol se pôr, bom, aí já passou o período de luto. E aí o Irã vai agir. A questão é contra quem? Contra o Azerbaijão? Contra Israel? Contra os Estados Unidos? Eu não sei, sinceramente, se os Estados Unidos estão envolvidos diretamente. Sinceramente, não. Que a Mossad está envolvida é óbvio. Evidente que ela está. Então Israel vai ser responsabilizado. A outra questão é, e o Azerbaijão? O Azerbaijão está envolvido? Como tem conexão com os acidentes da Eslováquia? O Azerbaijão, vizinho da Geórgia, onde está havendo tentativa de revolução colorida. Quer dizer, por onde viu um vídeo mostrando que está cheio de americanos nos tais protestos pela democracia. E o que eles entendem de democracia é ir contra a lei dos agentes estrangeiros, que vai identificar ONGs patrocinadas por estrangeiros, né? E que a presidenta vetou. Presidenta essa que nasceu na França. Então, assim, os Estados Unidos, que organizaram o Maidan, foi uma revolta colorida, um país do tamanho que era a Ucrânia, mais de 50 milhões de habitantes e tal, um país da Europa, estão tendo muita dificuldade para organizar uma coisa semelhante num paísinho do tamanho da Geórgia.
A Geórgia é um país eco. Eu moro em Goiás. Goiás tem mais de 7 milhões de habitantes. A Geórgia tem o quê? 5 milhões? Então, a Geórgia é um Goiás do B. Vamos pegar um Espírito Santo crescido, pouco mais que isso. Porque nos Estados Unidos não estão dando conta de organizar uma revolução colorida lá. E tá cheio de americano lá. Esse americano evidentemente não está entrando pela Rússia. Está entrando por onde? Eu apostaria minhas fichas que estão entrando pelo Azerbaijão. Então o Azerbaijão, cara, o Azerbaijão acho que anda tomando as decisões meio complicadas, tipo, muito complicadas. E como eu disse, o Irã não vai perdoar. E não precisa, não tem que perdoar. Então eu diria que se eu fosse... Como é que é o nome do presidente lá? Ilan Aliyev, né? Se eu fosse o Aliyev, eu estaria muito, mas muito preocupado. De verdade, eu estaria muito preocupado. Certo? Eu estaria muito preocupado. Porque o bambu vai gemer pra cima de alguém. E é muita coincidência o Azerbaijão estar envolvido em revolta na Geórgia, tentativa de magnicídio na Eslováquia, magnicídio no Irã. Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha no Azerbaijão. O Azerbaijão, acho que deve ter sido dado a ele um ultimato para se livrar dos agentes da Mossad que estão lá dentro. E certamente eles têm até sexta. Duvido que eles tenham mais tempo que isso. Se eles não fizerem alguma coisa, o Irã vai entrar lá e vai fazer por eles. Ah, mas a Turquia não vai fazer nada não. A Turquia vai enfrentar o Irã e vai enfrentar a Rússia. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. A Turquia não tem esse peito, não. Nem essa necessidade. Que enfrentar o Irã, um país com artilharia poderosíssima, sendo que a Turquia basicamente só tem marinha, que é inútil contra o Irã, que é banhada por outro oceano, por outros mares, não é uma boa ideia, sabe? Não é algo que eu vejo acontecendo. Então eu diria que o do Azerbaijão está na reta, mais do que o Estado ilegítimo, o Azerbaijão está na reta. Sobre o Estado ilegítimo, eu vou ali pegar meu irmão para nós subir junto e a gente volta a conversar. Muito bem. Agora, o Azerbaijão, evidentemente, é um problema. Não sabemos até que ponto ele é um problema. E, bom, esse até que ponto é um problema que vai dizer como a República Islâmica do Irã vai lidar com ele. Porque a gente tem que se lembrar que o Azerbaijão é uma construção moderna. Todo o Azerbaijão fazia parte do Império Aquemênida, né? Era persa, iraniano. E aí depois o Império Russo tomou uma parte do Azerbaijão que virou a República Socialista Soviética do Azerbaijão, que é que se tornou independente e é conhecido hoje como República do Azerbaijão. Só que a maior parte do povo azeri ainda mora no Irã, nas províncias do Azerbaijão Ocidental e Azerbaijão Oriental, onde aconteceu o martírio, e cuja capital é Tabriz, uma das cidades mais importantes do Irã, e local de onde saem 30% dos tapetes persas do país. Então as opções são de um confrontamento até a derrubada do governo ou a reanexação do país por parte do Irã. As cartas estão na mesa, vai depender muito
de como o governo do Aliyev convence o Ayatollah Ali Khamenei de que, apesar de ser muita coincidência, o Azerbaijão não tem nada a ver com os distúrbios da Geórgia, apesar dos manifestantes americanos terem saído de lá. Não tem nada a ver com a tentativa de magnicídio do Robert Fico, apesar do Robert Fico ter dias antes visitado exatamente o Azerbaijão, e não tem nada a ver com o que aconteceu, o magnicídio do Ebrahim Raisi. Apesar do Ebrahim Raisi, que ele estava indo visitar o Azerbaijão. Então, vai ser a competência do Ilham Aliyev, o autocrata do Azerbaijão, convencer o Ali Khamenei de que tudo foi coincidência, de que a presença constante, né, de agentes da Mossad em território azeri também é coincidência. Então, eu não sei, vai depender da capacidade do Aliyev de convencer o Ali Khamenei que não tem nada para ver ali. Isso eu sinceramente não sei, não posso dizer vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, que, como nós dissemos, depende da culpa, do dolo e principalmente da capacidade do Aliyev de acalmar o Khamenei. Agora, se o Azerbaijão está envolvido, duas questões são suscitadas. A Turquia sabia? Se sabia, ela é cúmplice. Complicado. E certamente, se o Azerbaijão estiver envolvido, a presença de agentes da Mossad é o fator predominante, né? O fator que direcionou essa ação azeri no sentido da tentativa de magnicídio, da tentativa de golpe, da desestabilização da Armênia e do magnicídio ocorrido na República Islâmica do Irã. Então, tá, ok, o Azerbaijão tem cara de culpado, parece culpado, anda como culpado, mas não é porque grasa como um pato, voa como um pato, nada como um pato, mergulha como um pato e come como um pato, que é um pato, né? Talvez não seja um pato. A gente nunca sabe, né? Essas coisas são complicadas. Mas de toda forma, sendo o Azerbaijão um pato ou um canário, ou se ele for um canário, ele vai ter que cantar. E se o canarinho cantar, eu acho que ele vai denunciar o Estado ilegítimo. Porque a Mossad, bom, ela não é da Bélgica, né? A Mossad não é do Turcomenistão, ela não é do Iêmen, a Mossad é do país que vocês sabem qual. E o que ela estava fazendo lá reiteradamente, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que agentes da Mossad são vistos chilreando em Baku. Então, não vai ser só o pato que vai ser depenado, não. A galinha também vai dançar, vocês podem ter certeza absoluta disso. Aí entra a questão, como ela vai dançar? Primeiro, apoio internacional. Olha, eu diria que nenhum. Né? Já teve o papinho de somos vítimas do terror, nunca mais, 6 milhões. Esse papinho não cola mais não. Acho que já está todo mundo sabendo disso. Bom, o que nós vamos fazer com a galinha? Vamos depená-la. Quem está defendendo o Estado ilegítimo contra tudo e contra todos, quer dizer, usando os argumentos mais estapafúrdios possíveis, os Estados Unidos ainda insistem, a classe dirigente, democratas e republicanos, ainda insistem em enfrentar o mundo para defender o Estado ilegítimo. Cara, olha, os Estados Unidos hoje não estão conseguindo fazer um golpe para defender o Estado ilegítimo. Agora veja, a defesa não é tão unânime assim não. Você tem alguns deputados, alguns senadores, mas eu não vejo muita unanimidade não. Eu vejo gritaria de alguns democratas, gritaria de alguns republicanos, mas eu não vejo o Congresso inteiro gritando não. Certo? Eu não vejo o Congresso americano todo gritando, nem toda a sociedade americana gritando. Quer dizer, isso pode ser um sinal de distensão. Que nem todo mundo está concordando e nem todo mundo concorda em sacrificar o país para tentar salvar um Estado genocida, criminoso internacional,
comandado por um criminoso internacional de guerra. Né? Essa que é a questão. Não só a juventude, que obviamente discorda quase que unanimemente disso, mas eu creio que o cidadão comum dos Estados Unidos, mesmo a classe política, a classe econômica, certamente já está se perguntando, cara, vale a gente se lascar e se sacrificar ainda mais para defender eles? O cara já é um criminoso de guerra procurado, crimes de lesa humanidade. Realmente os Estados Unidos vai jogar o pouco que resta de credibilidade e poder para defender aquilo, em vez de defender os interesses do próprio povo? E acho que eles não estão ligando para o povo, né? Deixa eu mostrar aqui por que eles não estão ligando para o povo. O Financial Times trouxe esse final de semana os países que são chamados desenvolvidos, que mais têm população em situação de rua. Que em vermelho estão os que moram na rua, os que estão em abrigo temporário, e a soma dos dois são aqueles que estão sem teto. Os dois países símbolos do capitalismo, Inglaterra e Estados Unidos. Veja, o país desenvolvido que mais tem população sem teto, a Inglaterra. E aqui não é em números absolutos, já é dividindo pela população, já é proporcional. Número de pessoas sem teto por 10 mil habitantes. Sabe qual o país do mundo, dos desenvolvidos, que mais tem pessoas morando nas ruas, já contando o número de pessoas, já adaptando para isso? Qual que tem o vermelho maior de todos aqui, o gráfico? Estados Unidos. Se os Estados Unidos, que é o país que mais tem riqueza do mundo, não consegue fazer as pessoas morarem no teto, os Estados Unidos, irmão, o país que mais tem dinheiro do mundo, não está entre os 25 melhores sistemas de saúde, entre os 10 melhores sistemas de educação, não está entre os 25 países mais seguros do mundo, entre os 10 melhores IDHs do mundo, e agora a gente descobre que é o país que mais tem pessoas em situação de rua. Como é que você vai dizer que isso deu certo? É um sistema onde tudo é de mentira. Deu para ver que por povo eles não ligam lufas, mas eles estão preocupados com o futuro das elites do país, das empresas do país. E isso eles estão preocupando, com certeza, isso deveria preocupá-los. Porque eles perderam a capacidade de competir, perderam a capacidade de intimidar os outros. Eles não estão intimidando a Geórgia, gente, fala sério. No Congo, da República Democrática do Congo, esses dias para trás, eles tentaram dar um golpe de Estado. Ontem, mais de 20 americanos foram presos. Quer dizer, nem a República Democrática do Congo tem medo deles. Nem a República da Geórgia tem medo deles mais. Então a estratégia de faça o que a gente quer, senão nós, não funciona mais. Eles não estão conseguindo intimidar. Por que eles não conseguem intimidar? Porque nem de longe eles têm o poder militar que eles tinham. O poder russo está nitidamente superior. E é muito duvidoso que eles consigam enfrentar a China. E nem o poder econômico. Ah, eles tinham um poder econômico? Tinha, de fato tinha. Agora que eles têm uma dívida de 35 trilhões que cresce 1 trilhão a cada 100 dias. O que eles têm é uma economia profundamente dependente de estrangeiros. Em mais de 40 trilhões de dólares. Então o que eles têm é um país falido. Um país falido não consegue intimidar ninguém. Então as pessoas, e eu digo as pessoas que realmente importam para os americanos, os donos do dinheiro, já começam a se perguntar se compensa piorar ainda mais a situação deles para salvar Israel. Salvar de quem? Agora, da justiça, do Irã. Eu acredito que não compensa não. Os americanos vão entender isso muito rapidamente, para azar dos sionistas.